Há muitos e muitos anos, em uma galáxia muito, muito distante, 3 imbecis queriam falar de Star Wars. E é isso que vocês vão ouvir hoje, gente. Hoje é dia do Dan fazer o rant dele. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio nessa sua galáxia muito, muito distante do pior podcast desse universo. Brasil. Preciso ser chamado de imbecil, pô. Todo mundo sabe que eu sou um energúmeno. Ok, desculpa, nós temos o nosso mestre energúmeno, nós temos o Lorde Imbecil aqui. Dan, você quer ser o quê? Quero morrer. Ok, ele é o mestre morto. Ele é o mestre morto. Não, beleza. peraí, isso aí sou eu. Não, você acabou de se chamar de energúmeno, pô. Então. Perdeu o título já, Não, parceiro. mas meu nome não é energúmeno, é dead. Sim. Como é que fala energúmeno em inglês? Faço nem ideia. Não sei. Não sei. Enfim, já deu pra ver Eu tô com medo de falar que pode sair tipo uma coisa. que eu vou ter que censurar. Talvez, né? Vamos começar bem esse episódio. Bem-vindo, galera. Hoje não é o meu dia de rant de novo, é o dia do. Hoje é dia de Dan ter o momento de extravasar todo esse ódio que ele tem dentro do coração dele. Extravasa. Prazer, senhoras e senhores. Meu nome é Dan. Eu não queria estar aqui fazendo esse episódio agora. Mas, meu Deus. Foi incentivado pelos meus compatriotas aqui a sofrer em público. Então, vou fazer uma pergunta inicial. Tudo bem se a gente tratar da série de Star Wars como um todo de forma cronológica? Sim, sem problema. 1, 2, 3, Sem problema. Eu até prefiro essa ordem, na verdade. Eu acho irônico que eu fiquei passei dias tentando fazer um script. E a minha conclusão é, eu tô ficando do script, então eu não vou fazer o script. Eu queria. Cara, eu só gostaria de deixar aqui registrado, contanto que não tenha tanta coisa que eu tenho que censurar quanto no episódio passado, que o episódio passado foi tipo, recorde de vezes que eu tive que bipar alguma coisa. Foi. Mas no final foi especial. Não, cara, o episódio inteiro a gente tava. A gente não pode falar de política, cara. A gente só começa a falar palavrão. Só a gente começar a melhorar nosso vocabulário. Claro. Deixar ele mais expandido. Ou pelo menos tentar, né? Deixar ele mais eloquente. Elementar, meu caro dia. Então, vamos lá. Take it away, Dan. Bom, como estou aqui parcialmente contra a minha vontade, vamos começar de forma mais tranquila. Tenho que enfatizar o fato que eu não estava preparando isso tão cedo, mas vamos lá, vamos continuar com esse episódio maravilhoso. Vamos ver. Primeiramente eu queria perguntar, de vocês aqui, a audiência eu adoraria escutar, mas ainda não chegamos nesse ponto, então vamos começar com os nossos outros 2 âncoras. Me digam quanto vocês são familiares com Star Wars. O suficiente. Eu assisti todos os filmes, menos o. Não, eu assisti todos os filmes. Eu só não vi, tipo, os spin-offs, tipo Rogue One e o Han Solo, porque eu me recuso. Justo. Justo. Eu assisti todos os 9 filmes da série, tipo, Medula Espinhal da vida, da história. Li algumas das HQs, não todas, mas, tipo, eu tenho um conhecimento do universo de Legends. E eu joguei alguns dos jogos. Não muitos, mas eu conheço o suficiente do universo expandido de Star Wars. E eu li algumas das HQs mais novas. Sim, eu joguei o Force Unleashed 1. Muito bom, um dos meus clássicos. O primeiro jogo que eu tinha de PS3. Eu conheço os Legends e os gibis, mas eu não li, eu não coleciono. Acho que é isso que eu queria adicionar. No meu caso, desde o quê? 4, 5 anos, desde que eu me conheço por gente, eu conheço Star Wars. Então eu cresci com Star Wars. Assisti Olhador. os episódios 4, 5 e 6, que são aqueles que saíram lá acho que foi em 1966, foi o primeiro filme, eu não lembro agora de cabeça o ano exato, mas bem antigo os 3 primeiros, depois eu assisti enquanto eu cresci o episódio 1 e o 2, e por fim o Vingança do Sith, que foi o 3º episódio. Eu vou estar com o Google aqui do lado para nos ajudar. O primeiro Star Wars foi em 1977. 77, 77.
Acho que não, 66 acho que é mais da época do Jornada nas Estrelas, acho que é isso. Mais possível, eu vou dar uma olhada. Eu lembro que o Star Trek é bem mais antigo, em teoria, do que o Star Wars, mas não sei quanto tempo também. 77. Beleza. Vamos continuando aqui no meio tempo. Eu cresci com Star Wars. Eu joguei Star Wars Battlefront 1. Não o de 2015, mas o de... acho que foi 97, 98 que saiu. Então, eu sou muito familiar com principalmente com jogos da franquia Star Wars. Joguei Star Wars Battlefront 1, Battlefront 2. Eu joguei o Force Unleashed. Como é que em português seria Force? Não, é só Force Unleashed mesmo. Todo mundo conhece ele como Force Unleashed. Beleza. Force Bom Unleashed. demais. Eu, na época, não sabia que tinha um segundo, então eu acabei não comprando. Até comprei ele aqui no último ano, foi ano passado, mas eu nunca tentei pra jogar. Eu tava hype pro 2, mas eu instantaneamente, tipo, perdi o hype e acabei não jogando. Foi o meu, tipo, como é que é? Eu não diria que foi quando eu comecei a, tipo, ter shade contra Star Wars, mas foi aquele momento que eu, tipo, fiquei a primeira vez bem pesado, tipo... Você não tava com aquela energia pra assistir ou pra jogar, entendo. Sempre, porque eles vão pegar o protagonista e fazer um clone dele pra ser o protagonista novo. Ok, então. Eu vou ser bem honesto, o Force Unleashed 2 pra mim é bem fraquinho em comparação ao primeiro. Já vamos com as opiniões controversas aqui. O quanto eu fui assistindo do jogo, quando eu fui ver o vídeo depois, pelo menos da parte da história dele, ele pareceu mais um adendo ou que em termos de anime seria OVA, vocês vão entender. É tão desnecessário pra mim que eu só... Ele sente como DLC pra mim. Ele sente como meio DLC. Não. Vamos ser cronológicos, pessoal. Na época era chamado de expansão. É verdade. Na época ele sente como expansão. Conteúdo expandível. Aí não era tão popular o uso de DLC, era expansão. Época interessante. Expansão de domínio. Mas, vamos lá. Dan? Então, nós estamos aqui todos, somos relativamente familiares com Star Wars. Então, por onde você vai começar? Bom, vamos começar com o filme que todo mundo odeia. Não os nomes novos, o mais antigo, que é o Ameaça Fantasma. Ok, então... Alguém lembra da Ameaça Fantasma? Sim, porque eu adoro esse filme. Primeira pessoa que eu conheço que elogiou esse filme. Querido, eu sou uma das, 2 pessoas no planeta Terra que genuinamente adorava de começo a fim os episódios 1, 2 e 3. Desde o começo. Eu era fã incondicional. Eu genuinamente gostava deles mais do que o episódio 4, 5 e 6. Só opiniões controversas aqui comigo. Não tem que controvérsia. É incomum de escutar, mas nada de controvérsia, eu diria. Acho que o controvérsia hoje em dia seria da sequels. Aí sim. Justo. Eu gosto da briga com o mal. A briga contra o mal é boa. É boa. Nossa senhora. Eu acho curioso daquele filme, primeiro falando um filme não é tão antigo como os 3 originais, mas você hoje consegue perceber um pouco da idade dele. É um filme bem lento, diria. Você tem a história do, vamos procurar o... Pior que eu lembro agora de cabeça, agora que eu pensei. Então, que eles primeiramente vão procurar o Anakin. Então permita-me auxiliá-lo nisso, meu amigo, porque eu tenho uma parcela desse roteiro memorizada. Eita, ok. Nossa história em Star Wars 1, A Ameaça Fantasma, começa com Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, ainda um aprendiz, indo The Goat, aprendiz ainda, indo ter uma conversa de... não me fala, era uma proposta de paz, uma proposta de, tipo, cessar fogo com os separatistas por conta de questão de rotas de comércio, essa parada toda. É uma farsa, é uma emboscada, na verdade, e eles são forçados a descer no planeta em que eles estão. Esse planeta, Tatooine. Nesse planeta, eles encontram o jovem Skywalker e o Qui-Gon Jinn acaba percebendo que ele é um moleque extremamente forte com a força. Eles... não me falha a memória, eles fazem ali na hora ou não, ou eles esperam pra quando ele voltar, não tenho muita certeza agora. Mas basicamente o Qui-Gon Jinn meio que olha pro moleque e pensa, esse moleque é tipo forte pra cacete com a força, a gente tá levando ele.
Aí eles fazem lá uma aposta com o... Ah, detalhe, o Anakin era um escravo nessa época, ele e a mãe eram escravos nessa época. Era o famoso você é filho do escravo, então você é propriedade do... Eu não vou lembrar o nome daquele... Eu também não lembro o nome do cara. Basicamente era como se fosse uma mosca enorme com uma tromba de elefante. E o Qui-Gon Jinn faz uma aposta com esse cara para essencialmente ele levar ou a mãe ou o Anakin. O Qui-Gon Jinn trapaceia, porque o Qui-Gon Jinn é um dos melhores Jedi que existem, e ele usa a força a seu bel prazer, e ele trapaceia para levar o Anakin. O Anakin compete numa competição de pod racing, que tinha aquele jogo horroroso, e ganha... Eu nunca joguei. O jogo era horrível, o jogo era absolutamente horrível. E ganha a competição. É levado pelo Qui-Gon Jinn e pelo Obi-Wan. Nisso eles vão pro planeta do Jar Jar, não me falha a memória. É Naboo. Eles vão pra Naboo, obrigado. Aí lá eu acho que eles testam os midi-chlorians do Anakin, aí que eles veem que tipo, não, o moleque tem tipo um midi-chlorian pra caralho, é a introdução do conceito de midi-chlorians que nunca mais volta, porque é uma ideia estúpida, mas beleza, vamos seguindo em frente. Estamos adiantando já. Já estamos adiantando aqui. Aí nós temos a introdução do pior personagem que existe nessa droga dessa série, o Jar Jar, mas... me desculpa, essa na época ele era, mas hoje em dia a competição tá fogo. Compreensível. Também conhecido como Darth Sidious. Também conhecido... verdadeiro. Também conhecido como Darth Jar Jar, mas beleza. Aí nós temos a guerra de Naboo, o conflito de Naboo, onde o Darth Maul mata o Qui-Gon Jinn. Na época a gente achava morto pelo Obi-Wan. Isso não dura muito tempo. Mas isso durou bastante tempo. Pior que é mesmo. Até eles decidirem. Cara, e se ele tivesse sobrevivido ser cortado ao meio? Que não sei nem como. E a base ter sido explodida também, que tem que lembrar isso. A base foi explodida. Vamos adicionar os fatos. Ele foi simplesmente como qualquer outro Sith. É outra coisa legal nessa época que não sabia se ele era Sith mesmo ou não. Era legal na época. Ele foi cortado ao meio, caiu de algum... Cauterizado também. Ele caiu de sei lá quantos quilômetros de altura, porque não dá pra ver o fundo daquele poço. A base é explodida. E ele sobrevive. Ele aparece depois em outro planeta, então... Ninguém sabe o que aconteceu no meio tempo, não. Ele só sobreviveu, mas isso é pro futuro. Nesse ponto ele tá morto, pelo menos. Nesse ponto, Darth Maul tá morto. E então nós temos o final do episódio número 1, a Ameaça Fantasma. Anakin é tratado como herói, é levado pro Templo Jedi e ele vai ser... Muito a contragosto dos Jedi, ele vai ser treinado como um Padawan. E o mestre dele, ninguém mais, ninguém menos do que Obi-Wan, o Homem Kenobi. The GOAT. O melhor de todos os tempos. Uma coisa que eu também gostei, que na época... Também na época eu argumentaria que eu assistindo os 3 primeiros filmes, depois do Ameaça Fantasma e depois também teve o Guerra dos Clones, que foi o segundo filme. A gente vai chegar no melhor. A gente vai chegar nisso. Sim. Uma coisa que eu achei interessante é que pra mim que tava assistindo, eventualmente, não vou falar de spoiler, porque, essa aqui é décadas de idade. Não é pra mim, eu não sabia que o Anakin era o Darth Vader. Pois é. Era uma coisa interessante, porque, por exemplo, daquele primeiro filme, você não podia dizer com certeza, você podia suspeitar. Ele é forte na força, ele vai ser treinado ainda, vamos ver como ele vai sair desse treinamento, mas ao mesmo tempo você não sabe se o Obi-Wan teve mais de um aprendiz, se o Darth Vader era só um dos múltiplos que ele teve, não sabia essa história ainda, então você não sabia pra onde essa história ia ir. Mas eu achei que uma coisa legal de quando eu cresci com esse filme foi isso, que você podia ficar pensando nisso até o próximo filme chegar. Hoje em dia a gente não tem mais isso, infelizmente. Pois é, eu quando assisti esses filmes, pra mim pelo menos é legal, porque por ter assistido eles em ordem numérica, ao invés de ordem cronológica, eu não tinha conhecimento do Darth Vader. Então, eu não tinha a menor noção de que aquele pirralhinho iria se tornar um dos personagens mais icônicos que existem hoje em dia. Então, pra mim foi bem legal. Eu acho que o George Lucas fez uma parada maneira com isso. Sim. Mas aí a gente fecha com o primeiro filme. Eu gosto, por exemplo, de vários aspectos do filme. Por exemplo, até onde eu me recordo, a batalha que tem, a batalha de Naboo,
é o início da Guerra Galáctica, da Guerra Civil Galáctica. Ela E já a Guerra meio. Separatista. A guerra já tava meio que acontecendo nesse período. Sim. A guerra O que já eu tava meio que lembro é que rodando. eles descrevem a batalha mais como. Como é que eu digo? Confrontos, mas não é uma declaração. É só. A gente ainda consegue evitar a guerra, por isso que essa negociação vai acontecer. É. Não é uma guerra iniciada, mas tá pra começar. Ok, justo. Eu acho legal um pouco disso, porque também mostra uma coisa que, pra mim, George Lucas fez muito bem nos filmes 1, 2, 3, que era o world building. Como é que seria um termo em português pra descrever isso aí, no caso? Ele tava construindo o mundo, ele tava fazendo o background, fazendo a história. Construção de De cenário, de basicamente. cenário. É legal, ele usa até essas terminologias que até pra mim, quando eu escutei, achei, bom, curioso. Eu era uma criança, então eu vou achar qualquer coisa curiosa na época. Eu não vou dar esse tanto crédito pro bicho, mas eu achei uma coisa interessante. É o início da guerra. Eu não sabia nem que essa guerra é importante, mas eu vi o 4, 5, 6, depois eu tenho uma guerra com droids. Algumas pessoas não gostam dos droids, outras pessoas gostam. Tem também o termo besta que o pessoal usa hoje em dia, mas isso aí é só coisa recente mesmo. Não, pior que esse termo não é tão recente não, tá? Não? Não, porque agora nós vamos chegar no segundo filme e aí a gente vai ter que fazer uma pequena pausa ali no meio, no segundo filme. Mas a gente chega lá. Também vou adicionar uma coisa que, pra mim, eu acho que um dos motivos que muita gente desgosta do primeiro filme é que há certos elementos que o pessoal diz, e eu acho que tem uma fundação boa pra falar que era muito infantil. Eu acho que, como você falou mesmo, o Jar Jar não faz muito no filme. Ele não faz nada, basicamente. Ele é famoso, eu, sem querer, vou fazer algo heróico legal e salvar as pessoas, sendo que eu tô só me esculhambando no caminho aqui. Yep. Então, também tem o fato que o Anakin faz muitas coisas incríveis brincando ou por acidente, vamos dizer assim, sem intenção. Verdade. Então, Ou no mínimo com intenção, mas não sabendo o que tá fazendo. Sim. Dá também uma ideia de que o separatista do lado do vilão é muito incompetente. Que eu diria que os dois primeiros filmes fazem isso bastante. Mas o terceiro nem tanto. Tá acabando a guerra já no terceiro, mas que seja. É uma coisa que muita gente critica. Eu diria que muita gente critica também o ator, mas eu acho isso besteira, honestamente. Não, eu sempre achei muita sacanagem o que fizeram com o Hayden Christensen. Hayden Christensen, Pois não? é, tem dó dos dois. O Hayden é a partir do episódio 2, quando a Anakin já É o ator do criança. molequinho. Criança é outra Ele sofreu muito, mas hoje em dia ele pelo menos tá recebendo amor. Ainda bem. O criança, esse daí ele... sofreu, mano. Ele tipo, ficou doido da cabeça, ele tipo consumiu drogas e foi preso numa perseguição de carro. Eu acho que ele tá preso até hoje. Pena. Nossa, eu não lembrava que foi nesse nível também não, cara. Mas é um filme que eu diria que ele é bem contido. É uma luta sobre um planeta, é um começo de um conflito que a gente não sabe. A gente não sabia como ia acabar essa trilogia, a gente não sabia pra onde esse conflito ia. Porque nós na época conhecemos mais do Império, do Darth Vader, do Imperador, que eu não conhecia dessa outra guerra. Mas no segundo filme, como a gente vai entrar agora, essa guerra ganha um nome, que a gente fica familiarizado já, que nós já escutamos, que é a Guerra dos Clones. A gente já pode começar então a falar, que o primeiro filme é bem contínuo, não tem muito o que adicionar. O Ded falou já do nosso maravilhoso boy do chifre, que meio demoníaco demais, mas é engraçado, o design dele. Tirando o fato que ele volta ou não, o primeiro filme é bem contido, o que acontece antes. Tem também tem uma coisa que eu acho que era estranha. Vocês lembram o nome da princesa de Naboo que aparece lá? Era a... Não, era a Padmé, né? Era a Padmé. Padmé Amidala. Padmé. A minha impressão, que eu tô tentando lembrar agora, era que a Padmé era o double da princesa de verdade. A impressão Não. que eu tô tendo... Não. Ela tinha um double sim, mas esse double dela tava no Senado, não vou falar a memória. A Padmé de verdade tava com eles. Uhum. Tava com o Qui-Gon e o Obi-Wan. E o Obi-Wan, obrigado. Tudo que eu sei é que, tipo, a galera brinca de, tipo, grooming por causa disso no primeiro filme. Então... Bom, então, seguindo para o segundo filme.
Você quer que eu dê um resumão ou você lembra mais desse? Não, pode fazer um resumão que daí a gente vai picotando e falando de cada aspecto, porque o segundo tem bastante coisa pra falar mesmo. Em Vai lá. especial porque o segundo não... Vamos começar por esse pequeno detalhe. O segundo filme não pode ser assistido só o segundo filme. O segundo filme você tem que assistir o segundo filme, a minissérie do Genndy Tartakovsky e a série Star Wars A Guerra dos Clones. Sim, você precisa assistir isso tudo. E eu digo por quê? Porque se você só assistir o segundo filme, é um filme decente, é um filme legal, mas ele não te passa nem de perto tudo o caótico que acontece nesse universo. É provavelmente uma das maiores falhas do segundo filme, é o que muita gente critica, com admitidamente boas razões, mas que ao mesmo tempo todo mundo elogia bastante nessas duas outras obras que eu comentei. Então, vamos começar um pouquinho pelo começo. Filme 2 começa com a body double, a dublê da Padmé sendo morta num atentado. Eu lembro disso. Sim, E sim. o filme é basicamente meio que uma perseguição de gato e rato por uma boa parcela do filme, porque você tem o Boba Fett. Aí você Não, ele é o pai dele, é o Django. obrigado, você tem o Jungle Jungle Fett. Obrigado, você tem o Jungle Fett. Você tem o meu Deus do céu. Você tem o raio do até Não, eu tô Quem? confundindo. Quando canta, começando de Não, quem não, agora? não tô falando do canal. Você tem o Django, você tem o Obi-Wan tentando descobrir por que tem um sistema deletado ali dos arquivos do Jedi, que é de onde aquele meme surgiu do impossível, alguém deve ter alterado os arquivos. De onde esse meme aí surgiu. Você também tem toda a politicagem do Jedi, que é aí que você começa a ver uma das múltiplas razões de por que o Anakin cairia pro lado negro da força, porque... Meu Deus do céu, cara, os mestres Jedi são um saco. Mas, enfim, beleza. O plot do filme é muito tranquilo. É basicamente uma perseguição de gato e rato, até que os nossos três protagonistas são raptados, e tem um confronto legal com o Conde Dooku nesse filme, e a Padmé, o Obi-Wan e o Anakin são resgatados pelo Conselho do Jedi e o seu mais novo brinquedinho, um exército de clones. É aí que a gente finalmente consegue a conexão direta com a trilogia original. É durante o filme que a gente é classificado. Essa é realmente a Guerra dos Clones, que no primeiro filme, o Obi-Wan falando com o Anakin, que é os primeiros 10 minutos do filme, falando com ele sobre o passado, e o pai dele ele fala que o seu pai lutou durante a Guerra dos Clones. Vale a pena comentar, primeiro filme que a gente tá falando é episódio 4, tá? Só lembrando. E Hoje em dia é episódio 4. isso vai estar no teste. Estamos indo por série de ordem de episódio não cronológico. E não é só hoje em dia não, tá? Já naquela época, Star Wars, o primeiro filme foi apresentado como episódio 4. Importante Pois lembrar isso. O Lucas já tinha uma ideia do que ele ia fazer. Em parte. Não muito, mas a gente entra nisso em outro ponto. A gente é apresentado, como foi mencionado antes, eu gostei de muito da construção de cenário que o George Lucas fez no primeiro filme. Ele, pra mim, faz muito bem no segundo. Mas também tem uma das falhas que tem, que ele fez bastante, mas ao mesmo tempo ele não utilizou muitos dos conceitos que ele apresentou. Por exemplo, é mostrado, como o Dias falou aqui, que, o exército dos clones é realmente clone. A Guerra dos Clones foi lutada entre clones e robôs, droids, basicamente. Mas ao mesmo tempo, a gente não sabia, não sabia disso, a gente entende de, onde é que vem esse exército todo? De onde está vindo esse poder todo dos clones? Por que são tão relevantes para essa guerra? E também, como o Dias falou, que eu não pensei que já fosse mencionar, pensei que ele aguardasse mais pro terceiro filme, a ineficiência do Conselho Jedi também é mostrada no segundo filme. O fato que a gente demonstra, estamos sendo perseguidos, precisamos de ajuda, e o Conselho prefere fazer uma investigação ou ficar de olho ao invés de realmente proteger os três que estão sendo caçados. É uma coisa que... Como é que eu descrevo? Tem como você adicionar um pouquinho aí, Ded? Não, porque eu não sei se é isso que tá bom.
Vamos colocar assim, essa imensa falha do Conselho Jedi será uma ferramenta surpresa que vai nos ajudar no futuro. Porque agora nós vamos fazer uma pequena pausa. Porque a gente tem que pegar um pequeno detour. Afinal de contas, eu comentei das 2 séries que são muito importantes de você assistir pra gente poder continuar essa brincadeira. E eu não tô brincando, elas são mesmo. Então, vamos lá, um pequeno detour. Agora nós vamos falar da série Star Wars A Guerra dos Clones, extremamente popular. Se você tá assistindo isso, você já deve ter assistido. E se você já assistiu, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Eu esqueci de falar isso no começo, mas eu vou passar a falar isso todo o começo, porque a gente tá virando youtuber nessa parada aqui. E da série... A série de cartoon ou a série 3D? Sim. Eu lembro que a série de cartoon saiu enquanto os filmes estavam saindo, a 3D saiu bem depois. Sim, a série de cartoon dirigida pelo Genndy Tartakovsky, que você deve conhecer de Laboratório de Dexter, você deve conhecer de Samurai Jack, você deve conhecer de Primal. Ele dirigiu esses pequenos curtas, de aproximadamente 3 a 9 minutos de duração. Que eram bons pra caralho. Sim. É nesses filmes, é nesses pequenos curtas em que você tem a introdução e, como as crianças hoje em dia falam, a absoluta aura de personagens como General Grievous, Conde Ele Dooku. traumatizou quando Sim. era pequeno. Deus do céu, aquela cena em que ele basicamente mata, 7 Jedis, sem nem tentar. Em poucos momentos que eu não sabia que Star Wars podia ser tão assustador, eu lembro de pequeno assistindo aquilo. Que era basicamente ele atrai, acho que é o quê? 4 ou 6, é muito Jedi. São tipo 6 ou 7 Jedi. Tem a... São 4 ou 5, 2 morrem, um fica traumatizado e o outro, que é o mais velho, consegue sobreviver. Uma fica gravemente ferida, que era a Luminara, não me falha a memória. O Ki-Adi-Mundi, ele fica traumatizado e todo o restante morre. Eu lembro dos nomes ainda. Tô bem. Lembrar o nome pra mim já é complicado. Eu tô mas bem ainda. É uma ideia de a mesma coisa que ele introduz com essa do General Grievous, é que também... Eles falam, chamam ele de general na época, Sim. nem isso tinha. Sim, ele era chamado No cartoon, eu acho que eles, tipo... Ele tinha uma patente abaixo, né, ainda no cartoon. Sim. Não é nem isso. Na introdução eles não falam, tipo, quem ele é. Ele só brota, mata um monte de gente. E aí, tipo... Não, eles falam quem ele é porque ele faz ele essencialmente se introduz enquanto os Jedi estão lá meio que se escondendo aquela torre de sucata, essencialmente. Os droids estão ao redor atirando e de repente eles param. E aí o Grievous começa a falar, tipo, Cavaleiros Jedi, vocês vão ter o prazer de enfrentar a mim, General Grievous, e vocês vão morrer, e meu nome será espalhado pela galáxia, e blá blá blá, aquele monte de tal ladainha. E ele prossegue pra dar suporte pra tudo que ele acabou de falar. General Grievous era um monstro nesse cartoon. Pois é. A galera brinca que ele foi nerfado por causa do Windu. É nesse cartão que, tipo... que ele esmaga os pulmões dele, né? Sim, eles pegam o Palpatine, aí o Windu tá correndo feito doido, sai do prédio e vê, tipo, o Grievous levando o Palpatine pro helicóptero. O Grievous vira, tipo, puxando os 4 sabres só. E aí o Windu só... Ok. Desmaga o pulmão do bicho. Bom, é durante essa série que a gente também tem a introdução de, ironicamente, um personagem que vai ficar importante na próxima série, que é Comandante Cody. Vocês sabiam disso? Eu não lembrava que ele introduziu aí, não. O Comandante Cody, ele é introduzido durante a série do Genndy Tartakovsky. O Rex é na outra série, né? O Rex é só depois. Não me falha a memória.
Posso estar me esquecendo de uma coisa ou outra, mas enfim. Se eu não me engano, o personagem do clone com a linha azul e as duas pistolas já tava lá, mas ele não tem um nome. Se eu não me engano. Ele é o Cody. Não, esse é o Não, Rex. não? Esse é o Rex. Não, O Code é laranja. Code é é. laranja. Exatamente. E é também onde a tinta tá é diferente, ele também tem um visor de comandante. Yep. E ele É não o tem comandante Cody. o negocinho nos ombros que o Rex tem. Uhum. Se eu não me engano, o personagem, o arquétipo dele aparece, mas eu acho que ele não é dito com. Ah, você é o Rex. Ele tem na outra série já. Eu acho E que também, eu também argumentaria que também tem de terror, onde a gente é introduzido por outro personagem que na outra série eu diria que ela é relevante também, mas a personagem nunca apareceu no filme, fica mais relegada às séries mais. é a mais Ventress. Aham. Sim, nossa senhora. Ok, vamos lá. Se o Grievous ele metia terror em todo mundo, a Ventress ela genuinamente te impressionava com o que alguém com um sabre de luz e zero dane-se pra dar pra usar a força podia fazer. A Ventress durante o cartoon do game de Tartakovsky, ela limpava o chão com o campo. Era meio ridículo, mas curiosidade interessante pra nossa audiência. A Ventress não é uma Sith, ela é uma assassina treinada na força. Ela nunca é realmente uma Sith. Yep. Ela tá mais próxima de um Dark Jedi do que de um Sith, ironicamente. Né? Pois é, eu diria que tem mais alguém que foi introduzido nesse cartoon que você consegue lembrar? Tem aquele caçador de recompensas que essencialmente não morre, que o Obi-Wan enfrenta. Não lembro agora de cabeça desse. Não sei, o bicho imortal que o Obi-Wan explode por dentro. Esse aí. Que alguma coisa dele volta na série. Sim, eu acho que eles introduzem também o Fisk, o Mano Peixe. Bicho aí nem pegou. Tem alguns Jedi que são introduzidos nessa série. A Shakti é introduzida nessa série. Você falando a Luminária? A Luminara, ela também é introduzida nessa série. Eu esqueci o nome da outra que tem o nome francês, também é introduzida nessa série. Ela nem pegou. Pois é, isso aí é de menos. Enfim, tem a galera introduzida. Então agora a gente vai passar pra série mais divertida e mais interessante. Tudo bem que superar alguém de Tartakovsky é meio difícil, mas tudo bem, essa série conseguiu. Não, é uma série, um short. Ele tava em desvantagem, mas fez o efeito. E olha que ele ainda conseguiu muito com essa desvantagem, mas beleza. Então, série Guerra dos Clones. Aqui é o arroz com feijão de todo o universo Star Wars, essencialmente. É aqui que você é introduzido a múltiplos conceitos, a escala do conflito de verdade, a facções, a personagens que vão ficar importantes só lá no episódio 6. Essa é a série pra você assistir. Mesmo que você não seja fã de Star Wars, francamente. Eu já vou adicionando que a série saiu depois do Vingança do Sith. Já tava confirmado. Bom, a queda da República e o início do Império nesse ponto. Então isso é um ponto importante também, porque isso significa que a série ela tinha uma escala de tempo muito pequena pra trabalhar. Eles tinham todo o período em que o Anakin era um Jedi, que são aí o que? 20 anos no máximo. Não, calma lá. Eu acho que na ponto que ele... Bom, tem o terceiro filme, ele não é muito velho, então... Eu dei pra ele basicamente que ele virou Darth Vader com 30 anos. Então acho que o período da série não é tudo isso, não. Filme de 20 não, acho que ele é mais pra... Não, é porque eu tô contando ele desde criancinha. Desde moleque. Eu tô contando ele desde moleque. Eles essencialmente teriam 20 anos pra trabalhar com Guerra dos Clones, mas eles usaram só, 8 anos no máximo. Por aí. Enfim... Essa é a série onde você essencialmente vai se sentir mal
por todos os personagens durante o episódio 3. É ela que dá um impacto durante a vingança dos Siths. Porque é aqui que você é introduzido a... Eu vou adicionar dentro que não diria que ela dá um impacto, mas qualquer impacto que o filme já teve, você vai sentir pior ainda assistindo a série. Justo, ok, compreensível. É aqui que você vai se importar com personagens como Yoda, como Obi-Wan, com mais ainda do que você já se importava com Obi-Wan. É aqui que você vai genuinamente começar a gostar do Conde Dooku. É aqui onde o Maul volta. É aqui que o Darth Maul volta. É aqui que a gente descobre o que é a Ventress de verdade. Ela é de uma espécie de bruxas do lado negro da força, aparentemente. É aqui que a gente descobre que o Maul tem um irmão. Essa aí foi engraçada. Essa foi engraçada. Ele tem um irmão maromba. Pois é. Basicamente, quando alguém fala de coisas interessantes, tipo personagens que você nunca viu em um filme, geralmente é porque eles saíram daqui. Sim. Vai estar você imaginar a ideia que alguém fez vários livros com uma construção perfeita. Aí chegou esse show e utilizou todo o potencial perfeitamente. É nesse show que eles introduzem o Cad Bane, não? Sim, nesse show que eles introduzem o Cad Bane. Ele aparece muito. Cara, o que foi introduzido nesse show? Cad Bane, Mandalorianos, quase todo o conceito da máfia dos Hutt foi introduzida nesse show também. Uma parcela do conflito dos separatistas também. A gente descobre muito mais informação dos droids. Todo o conceito da traição dos clones no episódio 3. Spoilers. Tudo isso é nessa série. Por exemplo, a gente vê no terceiro filme que o Palpatine manda e eles fazem. Mas na série a gente tem uma construção de como isso funcionou. Não foi simplesmente os clones... Por exemplo, muita gente assumiu depois do terceiro filme, os clones estavam sempre prontos desde o começo para fazer aquilo, que era bem pesado de pensar. Essa série introduziu a ideia de que eles... Eu não diria que eram programados. Eles tinham um biochip. Eles tinham essencialmente um chip orgânico na cabeça que quando uma ordem era dada, uma ordem numérica, eles apenas obedeciam. Eles nem sentiam, basicamente. Não apenas isso, mas também quando essa ordem era dada, depois, como é que eu digo assim, eles perdiam qualquer restrição de fazer a ordem, faziam, mas depois eles, vamos dizer assim, reganhavam a consciência deles. Então eles tinham que viver depois com o que eles fizeram, o que esse show também faz muito bem. Tem um ou outro episódio onde o biochip falha e um clone meio que só ativa a Ordem 66 sem querer, por exemplo. São episódios bem legais. Era na época, a última temporada, que era a 5ª temporada, se não me engano, que isso aparece. E já é acelerado alguns pontos da história, onde você já vê o fato que a guerra contra o separatistas está acabando, nós estamos ganhando, mas tem outra coisa muito sombria para acontecer. E já que a gente não tá falando isso só pra te dar um resumo, a gente também tá dando a nossa opinião aqui, é importante ressaltar um ponto. Muitos fãs de Star Wars acham a ideia do biochip meio estúpida. Porque isso tira um pouco do peso do que acontece no terceiro filme, porque, eles apenas não tinham escolha. Eu argumento que é pior. O biochip torna o terceiro filme ainda pior. Porque você tem clones que genuinamente ficaram amigos dos seus mestres Jedi, ou que respeitavam, admiravam o cacete A4, e eles apenas não tiveram opção. Eles desde o começo eram escravos em uma coleira, tal qual o Anakin. Eu acho que... sei lá, eu acho que em geral pode ser um cop-out, mas em geral também é um negócio bem Sith, sabe? De não dar livre-arbítrio pros soldados. Sim. Eu diria também porque eu fui nerd bastante de negócio de Jedi ser pra ver um pouco o código deles, é a ideia de que pra ele você consegue atingir a liberdade através do poder. Mas ao mesmo tempo, o que eles querem não é liberdade como a gente conhece, é a liberdade dele. Pra eles fazerem o que diabos eles quiserem. Então aqui esse show vou usar o elemento. Mas e sobre utilizar ele? Que tal eu não ter que fazer eles fazerem isso? Não, eu vou fazer eles fazerem essa execução. Eu vou fazer eles assistirem tudo. Eu vou devolver a consciência deles depois.
Depois eu vou eliminar todos eles, do que também acontece, mas não é na série, pelo menos, que isso acontece. É. Depois da ordem quando são eliminados. A maioria deles, pelo menos. Yep. Vale a pena comentar, eu tenho quase certeza que esse credo dos Siths que você tá falando, ele não é mais canônico, ele é do Legends. Cara, o que eu peguei foi do Old Republic, não foi nem do da série então o ele Old Republic então, não é canônico. ele é com certeza do Legends, não é mas mais. a gente vai entrar nesse ponto no final, quando o rant de verdade começar. Agradeço a Disney. Estamos dando contexto, o negócio, estamos sendo gentis ainda, não começou nada. Bora começar a correr um pouquinho, que a gente já tá em 40 minutos, a gente ainda tá falando do episódio 2. Azar, então o pessoal vai aguentar. Justo. Enfim, a série levou anos pra ser concluída. A gente ficou anos sem ter a conclusão da série. Terminou numa pegada super horrível, com a gente descobrindo desse plano do Biochip e a Ahsoka sendo exilada da Ordem Jedi. Aí a nova temporada aconteceu e, tipo, tudo só ficou infinitamente pior. O espaço da quinta temporada pra sexta, que foi a última, é muitos anos. Muitos anos. Mas, enfim. Agora nós chegamos no ponto divertido de Star Wars. Episódio 3. A Vingança dos Siths. Alguém quer dar o resumo dessa vez ou ainda dou? Eu diria que eu consigo dar um pouco. Então, manda ver. Em certas partes, mas vamos lá. O começo pra mim já é bem pesado, eu diria. Que é uma batalha sobre Coruscant. O planeta que tem o Templo Jedi, onde o Imperador fica. O planeta mais importante da galáxia. O coração da República, essencialmente. Sim. E a batalha, o contexto dado bem no começo, que eu admito que podia ser um pouco melhor nesse começo, mas que seja o Conde Dooku, os separatistas sequestraram o nosso chanceler, o Palpatine. Vamos salvar ele. Tem uma batalha espacial, pra mim, uma das melhores, que é quase como uma cena contínua de múltiplas cenas acontecendo, de brigar com o negócio inimigo, de você desviar da nave gigante, coisa bem construída, bem apresentada. Mas depois de muitas... Eu vou acelerar um pouquinho, porque, bom, se eu for falar de detalhe, vai ficar aqui muito tempo. A gente continua, enquanto vai fazendo a cena da batalha geral, enquanto os clones brigam com os separatistas na batalha, o Obi-Wan e o Anakin estão responsáveis por resgatar o chanceler. Quando eles chegam na cena pra ajudar ele, vamos salvar você, ele tem que brigar a batalha final contra o Conde Dooku. Como o nosso colega Jeff falou aqui mesmo, sem a série não é muito impactante a morte dele. Vou ser honesto aqui. Não faz muito na série como um todo. Na história principal, mas com as séries animadas ele fica bem mais interessante essa briga. Mas a batalha acontece, o Obi-Wan é nocauteado durante a batalha e o Palpatine, o chanceler, incentiva a Anakin a fazer o famoso meme. Do it. Curiosidade interessante sobre esse meme. Eles refilmaram essa cena múltiplas vezes e o ator do Palpatine, que me fugiu o nome agora dele, infelizmente, acho que era Ian alguma coisa, ele já tava meio que de saco cheio de ter que ficar refilmando a mesma cena ao mesmo tempo. Então ele só mandou esse do it. E ficou todo mundo adorou e meio que ficou do it. Yep. Mas ele é uma cena onde o Anakin é isolado, também várias vezes durante o filme, onde o Anakin é isolado do lado bom dele, do lado Jedi do Obi-Wan, e o Palpatine consegue influenciar ele. O Anakin inicialmente consegue lutar, derrota o Conde Dooku, está pronto para executar ele, mas ele tá hesitando ainda. O Palpatine é quem diz. Sim, o chanceler da República, nesse ponto, o Palpatine diz: não. Ele não vai aprender o que ele está fazendo. Ele não vai conseguir consertar ele. Você tem que matar ele, para ele não fazer mais problemas. Depois que o Anakin contempla um pouco, ele faz o meme. E o Anakin decapita ele. O Conde Dooku perde a cabeça. Sim. Contra a vontade. Também uma coisa interessante na cena, quando eu assisti a segunda vez eu percebi, porque eu não percebi a primeira vez, é que quando o Palpatine diz essas coisas, o Conde Dooku aparece horrorizado. Sim. Extremamente horrorizado. Sim. Como se tivesse sido mentido a vida inteira, eu diria, esse tipo de cena. É uma cena estranha, mas quando você reassiste,
você sabe o contexto por trás, você entende porque ele tem aquela reação. Mas acontece, tem uma cena bem maluca deles aterrissarem naquela nave que eles estão, porque, bom, a batalha foi tão intensa que a nave dele que eles estão vai cair, então ele tem que aterrissar ela. É uma cena bem mas também bem fumada, vou ser honesto. Another happy landing. Outro meme. Pois é. Eu diria que depois desse ponto você pode continuar um pouquinho, Dudu. Eu quero chegar até o ponto da Ordem 66, já pra elaborar de novo. Depois desse ponto, o filme meio que pisa no freio um pouquinho. Nada muito interessante acontece, mas você claramente tem a influência do Palpatine constantemente sobre o Anakin. Ele tá dando, entre aspas, respeito à dignidade que o Anakin tanto acredita que merece, enquanto os Jedi... Vamos colocar assim, o Anakin sequer tem dado o título de Cavaleiro Jedi. Ele não é dado o título de Mestre. Eles reconhecem ele, mas ele não é dado o título de Mestre nem um assento no Conselho do Jedi, basicamente. Engraçado, porque, tipo, o Yoda não dá o título por, tipo, razões legítimas, mas o Conselho é meio que uma merda. Geral. Tipo, o Yoda, ele tem as suas boas razões, apesar de ainda assim meio complicadas, e com a série do Clone Wars essas razões ficam muito mais justificáveis, mas assistindo só os 3 primeiros filmes você meio que fica tipo, por quê? Mas enfim, ao longo do filme, o Anakin tá constantemente tendo essas visões de que a Padmé, que é a esposa secreta dele, porque Jedi não podem se casar, que ela vai morrer. E o Anakin tá constantemente tentando salvar a vida dela. Ele vai no Arquivo Jedi, ele tenta descobrir alguma forma de impedir essa visão de acontecer. Ele não consegue. E quem aparece ali pra oferecer ajuda? Palpatine. Porque, diga-se de passagem, uma coisa que a gente não comentou, porque só é relevante meio que agora, o Palpatine é um Lord Sith que treinou o Conde Dooku. Então aquela cena dele meio que ficando meio horrorizado, tem toda a lógica do mundo agora, né não? E ele oferece ao Anakin uma alternativa. Ele oferece ao Anakin ensinar ele como fazer isso. Tudo que ele tem que fazer é ajudar ele com algumas coisinhas. Coisa pequena, nada demais. Nada demais. Como ele mesmo sentiu na veia, os Jedi não são, como é que eu digo, donos da verdade. Eles não são essas pessoas. Na verdade, eles são monstros. Eles não querem dar o título que o Anakin merece. E ele sabe que merece. O Palpatine faz uma manipulação assustadora pra conseguir convencer o Anakin de que essa leve sugestão, fazer uma coisinha pequena pra ele, é na verdade o que o Anakin realmente quer que faça. Então, uma das críticas é que a queda do Anakin é rápida demais, aos 180, mas em geral os dois atores têm uma boa química nas cenas. Sim. E a queda de vez pra mim acontece mais quando ele tem que, atacar o Windu pra impedir o Palpatine de morrer. A minha queda definitiva é ali. Embora tenha muita coisa já naquele ponto, mas eu concordo que é bem rápido. Mas tem um detalhe aí também. A queda só é rápida quando você ignora a série. Isso é um contexto importante, que infelizmente você tem que sempre falar em Star Wars. A queda do Anakin dentro do filme é rápida demais mesmo. Nem nego. Com o contexto da série, você vê ao longo de anos a guerra essencialmente quebrando as barreiras morais do Anakin. Anakin, ele é bem tranquilo em matar gente na série. Eu argumentaria também que não apenas do Anakin, mas da Ordem Jedi inteira. Começa a ter isso. Mas dele você consegue ver ele gradualmente indo cada vez mais longe, com cada vez menos remorso. Mas eu posso acelerar, né? Então. Manda ver. Divirta-se. Tá. Anakin ajuda o Palpatine. Palpatine faz um golpe de estado democraticamente, porque as pessoas votam ele como imperador. Vou adicionar uma coisa rapidinho. Não é que eles votam ele pra ter o poder supremo pra combater a ameaça Jedi. Por coincidência, poderes absolutos. Então ele vira um imperador. Sim. Eu amo a democracia. O Conselho Jedi tenta dar um golpe de estado nele, com suspeitas de que ele é um mestre Sith.
E, surpresa, ele é um mestre Sith. E ele, tipo, numa cena muito hilária, ele, tipo, dá um mortal pra frente e grita "Ah!" e mata uns 5 Jedi de uma Pior vez. que é mesmo. Aquela cena engraçada. Aquela cena é hilária. Mata uns 5 Jedi de uma vez, incluindo o Fisk. Coitado do Fisk. Só que o Indo, sendo o Indo e sendo um bom brigador anti-escuridão, joga. E também sendo o derruba Samuel L. Palpatine. Jackson. A gente tem que usar o seu Samuel L. Jackson. Ele tem um sabre de luz roxo, pô. Ele bate no Palpatine jogando ele pro chão. O Anakin chega, vê, tipo, o indo executar o Palpatine. O Palpatine só, oh não, Implorando me por ajude, ajuda. Anakin, Pois é. me ajude. O Anakin corta o sabre do indo fora e aí a gente tem outro meme, né? O poder ilimitado. É. É o Palpatine gritando e tacando raio no Samuel Jackson até ele morrer, sair da janela, ser jogado pra fora da janela e morrer. E com isso, Anakin, doidão, com o Obi-Wan e a Padmé, mulher da Anakin, fugindo, indo pra... Qual é o nome do planeta? Mustafa. Mustafar. Indo lá também pra executar os últimos líderes dos separatistas pra acabar a guerra de uma vez. Sim. O Anakin pega os dois. Ele tá doidão, paranoico nesse momento. Acha que o Obi-Wan tá tipo... Virando a Padmé contra ele e tudo mais. Uhum. Sim. Aí eles têm a melhor briga de todos os tempos. Nem Que brinca. é tipo uns 40 minutos só de porrada. Até The GOAT, o melhor de todos os tempos, Obi-Wan derrotar o Anakin, cortando o braço, um braço. No caso, o braço bom que ele já tinha, porque ele já tinha perdido um braço pro Count Dooku antes, ele tinha um braço eletrônico, agora ele perdeu o outro braço dele, perdeu as 2 pernas e cai na praia de lava. Ele começa a pegar fogo, gritando o quanto ele odeia o Obi-Wan, né? O cara que cuidou dele, que treinou ele, e agora ele, tipo, tá tão contorcido pelo ódio que ele, tipo, só manda maldições pra uma das pessoas que mais ajudou ele. O Obi-Wan pega a Padmé, que tava nocauteada, e a Padmé tava grávida, com gêmeos. A Padmé morre, a galera nem sabe por que ela morre, talvez seja por tipo Ela morre de desespero, coração talvez partido. seja porque- Ela morre de coração partido, essencialmente. Nunca teve uma declaração exata. Ah não, mas ele enforcou. Seja lá o que ele fez lá, foi batendo pra matar ela. O que foi, ninguém sabe. Eu se bobear no parque, não sei. Mas o Obi-Wan, sabendo que, tipo, que os Jedi estão morrendo porque o Palpatine liga a Ordem 66 e todos os clones começam a, tipo, trair e dar tiro nas costas dos Jedi, eles decidem se levar os gêmeos e esconderem eles. Os gêmeos são chamados Luke e Leia. Luke é levado para Tatooine, onde o Obi-Wan fica cuidando dele nas sombras. A Leia é dada para um casal de amigos que vivem em Alderaan. Então, um senador é um governador. Eu acho que é o governador de Alderaan. Sim, o Yoda vai para um pântano, enquanto o Obi-Wan fica cuidando do Luke nas sombras. Eventualmente, numa série meio ridícula chamada Rebels, nada demais acontece, mas o Darth Maul acaba encontrando o Obi-Wan bem velho. Nesse ponto, o Obi-Wan mata ele. Isso aí é mais de outra série, mas ela já passa durante os outros 2 ou 3 filmes. Bom, e aí a gente tem o começo do episódio 1, todo mundo... Episódio 4, a série que todo mundo conhece, a série que cativou milhões. Episódio 4, A Nova Esperança. E, bom, é aqui que Star Wars no seu mais básico nasce. Você tem a introdução de
barra introdução de uma porrada de coisas, e é aqui que o plot que todo mundo conhece de fato está. O Império, a Resistência e o Luke Skywalker. A Leia, o Han Solo, toda essa galera. Chewbacca, não pode esquecer do boy. Bom, Também temos o R2-D2. Tem essa parte também engraçadinha dos 3 primeiros filmes, que eles dizem que o R2-D2 desse 3PO era um androide do Anakin. Mas yep. Bom, resumão do filme 4. Posso dar? pode, fica à vontade. Ok. O 4 é bem simples. O 4 é um dos filmes mais simples que tem. Luke tá numa fazenda de hidropônica, você não precisa saber o que é isso, você só precisa saber que é um planeta desértico, eles estão crescendo planta no deserto. É só isso que você tem que saber. Só que Luke sonha em grandes aventuras, então ele acaba se deparando com um droide com uma mensagem para a Resistência. Sim, eu estou pulando o começo do filme. Adoro que no... Tô pulando. Enfim. No labora. Enfim, eu estou pulando o comecinho do filme, porque a gente pode comentar dele em uma outra série. Enfim, essa mensagem ele leva para o velho Ben, que vive no deserto, também conhecido como Obi-Wan Kenobi. Ou como meus pais gostavam de chamar, Obi-Wan Kenobi. Não, se eu não me engano, no caso, eu acho que o Obi-Wan encontra ele porque ele tá rastreando os droids, ele- não é? Não, era alguma coisa nessas linhas. Ele tava rastreando os droids, aí o Obi-Wan salva ele dos Tusken Raiders, aí eles encontram os droids, pegam eles de volta dos Jawas, e aí eles E aí veem vem a a mensagem. Obi-Wan imediatamente reconhece quem é, Luke fica encantado, porque nessa época o Jorge ainda não tinha escrito que eles eram irmãos. Então... Vamos não acabar com o chip ainda. Vamos esperar o Não, próximo eu filme imediatamente já tô acabando com o chip. sair. Não, Imediatamente. Eu shippo ela e o Han Solo, mas... Aí eles vão atrás do Han Solo para essencialmente poder levar essa mensagem pra Resistência. Levam pra Resistência, salvam a Padmé, salvam a Leia no meio do caminho, desculpa. Salvam a Leia no meio do caminho. Levam pra Resistência. Cena clássica de explodindo a Estrela da Morte pelo exaustor. Tiro 1 em 1 milhão, use a força. E aí acabou o episódio 4. Temos também, muito brevemente, a cena de que o Darth Vader, que ele aparece só 2 ou 3 vezes no filme inteiro. Uma no comecinho e outra no final, né? Muito pouco ele aparece. Basicamente, ele aparece Ele na parte... encontra o Obi-Wan e dá a fundação, eu também diria, ele falou nas últimas quase 1 hora, que foi de quando eu deixei você, eu era um mero aprendiz, mas agora... Eu acredito, não. mas ele fala de e você agora eu ser um retornei como mestre. Sim, velho. Eu não lembrava que ele falava mestre no final, no caso. Mas agora eu retornei como um mestre. Eles lutam e o Obi-Wan perde. Eu adoraria elaborar toda a luta ser incrível, como a gente acabou de falar, mas é um pouquinho menos incrível. Gente, Ele só tipo mexe um sabre um pouco. Aí o Obi-Wan vê o Luke chegando, aí ele tipo desiste de brigar, ele tipo levanta o sabre. Se você me cortar, eu vou estar mais forte do que nunca. E aí o Obi-Wan tipo olha pro Luke e fala tchau. Aí ele tipo é cortado, só que ele não é cortado, ele desapareceu. Ele virou um fantasma. Eu não tô nem brincando, ele virou um fantasma mesmo. Enfim, esse é o filme 4. Tem nada de muito impressionante aqui pra acontecer, a não ser o fato de que Darth Vader. Tudo começou daqui. O quão simples às vezes é um pouco assustador. Eu posso resumir o filme 2 em... Porque a gente não precisa de falar muito desses daí, é o que a galera mais sabe, mas o filme 2 bom tempo passa durante a guerra dos rebeldes contra o Imperador. Luke vai atrás do Yoda, que ele precisa de um novo mestre, ele encontra o Yoda, ele treina com o Yoda enquanto os amigos deles estão em aventuras incríveis com... qual é o nome do bicho? Lando Calrissian. Sim, e qual é o nome da lesma mesmo? Jabba the Hutt. É o Jabba? O Jabba. Jabba. Jabba the Hutt, isso aí.
Caraca, ele aparece só no outro filme, não aparece nesse no quinto, não. Ele não aparece Eu no. não lembro. Ele não aparece no quinto, mas ele é mencionado, não me falha a memória. Cara, Enfim. o importante é. Eventualmente a galera precisa da ajuda do Luke. O Luke vai ajudar eles, mesmo com o Yoda falando, mano, você não tá pronto. Luke acaba encontrando o Darth Vader, eles têm uma briga cabulosa. Até o Luke perder a mão. Ele corta a mão e aí o Darth Vader revela: eu não matei seu pai, eu sou seu pai. É uma das cenas mais famosas do cinema. E o filme acaba com o Han Solo sendo congelado, carbonizado, né? Yep. E o Luke caindo caindo do exaustor da base, porque ou é isso ou é morrer pro Vader. Ele acaba caindo na nave e fugindo, mas nessa altura do campeonato a gente termina o filme na pior. Tá todo mundo na pior, essencialmente. A Eu Leia... lembro também no quinto filme uma coisa que acontece antes de, por exemplo, eles estarem sendo. O Luke procurar pelo Yoda é porque a Resistência está perdendo a guerra. Yep. O filme começa com a batalha nos últimos locais onde a Resistência tinha uma base e ela é completamente devastada. O Luke também, depois dessa derrota, percebe: eu preciso treinar para ser um Jedi, porque sendo um Jedi eu consigo salvar a Resistência e os meus amigos. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai treinar para ser um Jedi para fazer isso, Yoda recusa. Isso não é para ser Jedi, você quer ser um guerreiro, eu não vou treinar para isso. Ele não diz isso, mas ao longo do treinamento você consegue perceber esse tipo de mensagem. Então, até mesmo com, como é que eu digo, o quão básico o quinto filme é, que na época era o segundo filme de Star Wars, já constrói conceitos que eles usaram nos outros 3 filmes que a gente já mencionou. Você dá esse contexto extra aí do motivo que ele foi lá. Yep. Então aí... Episódio 6. A Leia de biquíni. Começamos com Leia de biquíni, essencialmente escravizada pelos Hutt, porque eles estavam atrás do Han Solo, que foi carbonizado e ele ia ser vendido pro Jabba. Não me falha a memória. Aí... Enfim, Boba Fett traz ele lá pra isso. Aí eles escapam, você não precisa saber como, vai assistir o filme, é um bom filme. Eles escapam, se juntam à Resistência de novo e lá vão eles atacar o Palpatine na segunda Estrela da Morte, porque aparentemente tem uma segunda Estrela da Morte, que a gente vê no final do quinto filme. Aí você tem 2 frontes de batalha, 3 frontes de batalha, na verdade, essencialmente. Você tem a galera que tá indo pro planeta pra tirar o campo de força da Estrela da Morte. Você tem a galera vindo de nave pra destruir a Estrela da Morte. E você tem o Anakin dentro da Estrela... O Luke Skywalker dentro da Estrela da Morte, essencialmente. Trocando um papo com o Vader. Não é nem piada, no começo eles estão meio que trocando papo mesmo. A intenção do Luke é tentar salvar o pai. Você é meu pai, então eu vou tentar ajudar você, seja bonzinho. Só que não rola e eles têm uma briga cabulosa. O Vader vai insultando, falando que vai matar todo mundo que ele ama. O Luke perde o controle por alguns momentos e cai na escuridão. Só que ele consegue derrotar o Vader e consegue sair da escuridão e não matar o Vader. E aí que o Palpatine entra na equação. Yep. Aí eles conseguem explodir o campo de força, a galera começa a atirar na nave, Darth Vader tem uma redenção porque ele tá vendo o filho ser eletrocutado na frente dele. E ele pega o Palpatine e joga ele de um cano imenso, que ele cai no centro da Estrela da Morte e explode. Por algum motivo a Estrela da Morte foi feita com o trono, e do trono você pode pular pro reator principal. Então, eu preciso que fique muito claro. O Palpatine não precisa, explode.
Não se preocupe, isso não vai ter relevante agora. Na próxima a gente vai falar mais sobre, não se preocupe. Tudo bem, beleza. Eu só queria deixar isso bem claro. O Palpatine explode. Aí Luke... Ele é a única coisa que explode. Mas tudo bem. Aí Luke tem uma última conversa com o pai. A gente vê a cara toda queimada do Vader. Ele foge. A Estrela da Morte explode. Eu preciso que isso fique muito claro. E aí? Todo mundo feliz, o Império foi destruído, todo mundo ganha medalha menos o Chewbacca por causa da segregação racial. O pior é que isso é muito pá mesmo. O Chewbacca não ganha medalha. E tanto que é um meme, mas E acaba todo mundo feliz. E essa série original causou muitos spin-offs, causou a criação, né, da Guerra dos Clones, a série 3D, causou os jogos, causou tudo. Virou ícone cultural. Foi quase. Não, eu diria que foi 3 primeiros filmes já criou o ícone, os outros 3 que vieram depois de George Lucas cementou. Sim. E aí o George Lucas decide algum dia que ele tipo gosta de não ser de ser louco, e aí ele vende a série dele que ele chamou das próprias crianças. Ele vendeu a própria criança para os escravocratas, pra Disney. Detalhe, isso não é a gente falando não, tá? Isso é ele falando. Palavras dele, não nossas. Mas como o episódio já tá um pouquinho longo, senhores, eu tenho uma proposta pros senhores. Agora que a gente tá na encruzilhada, nós podemos fazer 2 coisas. Número 1, a gente pode estender o episódio mais tipo 30, 40 minutos e falar dos episódios 7, 8 e 9. Ou a gente pode falar das coisas boas que a gente tem pra falar ainda de Star Wars, e no próximo episódio a gente só desce a desgraça. Eu sugiro a segunda opção, mais porque se a gente mencionar a terceira trilogia, eu vou enlouquecer. Então, melhor retirar a parte boa e até algumas críticas agora. Justo, então. Vai ser o prelúdio do Ranch do Dan. E também, inédito. Me desculpem por não ter mostrado a minha raiva primordial por essa parte da parte que vamos tratar do Star Wars. Não chegou a hora ainda, eu vou dizer assim. Isso é só especificamente porque ele tipo gosta da série original, ele fica triste de lembrar. Como eu falei no começo do episódio, eu cresci com Star Wars. Eu cresci e amava tudo, consumia tudo Star Wars. Então, até chegar esses 2 novos filmes, Star Wars era perfeito pra mim. De repente não é mais, mas, de novo... Quanto tempo levou pra sair o episódio 7? O episódio 7 saiu, acho que foi o quê? 2014. Por volta de... E o Vingança do Sith foi o quê? 2008? Vê aí, por favor, Dias. Tô entrando aqui. 2008, 2007... Foi quase 7, 8 anos. 2005, brother. Então foi o quê? 9? 9 ou 10 anos. Deixa eu ver aqui, o episódio 7 saiu em 2015, foram 10 anos entre um e outro. Passei até aquele ponto na minha vida eu amava tudo Star Wars. Então, não importa quando era questionável algumas coisas. Então, vamos lá, algumas coisas positivas ainda nessa... Obi-Wan Kenobi. Em geral. A existência dele. Até esse ponto ele era bom. A existência de Obi-Wan Kenobi era divina antes da Disney, tipo, impostar as mãos sujas, gordas e feias nele. E durante essa época, a gente tinha já muito material extra de Star Wars. Eu comentei lá, tipo, sei lá, pro meio do episódio de uma coisa chamada Legends. O que eu quis dizer com isso? Pra você que não saiba, Star Wars tem tecnicamente 2 vertentes canônicas, isso quer dizer, 2 vertentes que os fãs consideram. Uma que é a vertente que é a vertente Disney e a vertente Legends. Legends é conteúdo ridiculamente interessante. Conteúdo que explora a Outer Rim, as fronteiras da galáxia. É conteúdo que fala de fantasmas, de espectros da força que podem assombrar a sua nave. É conteúdo que fala de múltiplos outros Lord Siths. Conteúdo da Velha República. Os jogos da Star Wars Old Republic 1 e 2 são considerados conteúdo Legends. São histórias e plots e personagens
que não podem existir em Star Wars moderno, porque eles são fortes demais. Forte demais, muito bem escritos. Pois é. Sim. É, E todos eles deixaram de existir porque a Disney falou que eles não são canônicos mais. Você tem uma noção do quão ridículo é? Tinha uma frota de naves com o canhão da Estrela da Morte em Legends. Familiar, né? Pois é. Familiar. No futuro, essa informação será relevante. É? No próximo episódio. Cara, tinha uma nave que ela fazia buracos negros. Tinha um Sith Tinha um que Sith era um buraco negro. negro. Obrigado, Darth Nihilus. Obrigado. Não, ok, vamos começar a comentar dos personagens interessantes. Eu não vou me lembrar agora qual Darth ele era, mas vocês sabiam que tinha um Sith que ele não cometeu nenhuma maldade? Cara, tinha uma Jedi que, tipo, era 100% pacifista e nunca, tipo, matou ninguém. Sim. E ela mal machucava as pessoas. E era a única pessoa que, tipo, tinha e merecia ter um sabre azul. Ok? Ahsoka. Não, sabe branco. Não, azul. Azul todo mundo tem, falando branco. Perdão. Tive um brain fart da vida. Tranquilo. Peido cerebral. Tranquilo. Peido cerebral, é menos épico falar em português. Cara, é fogo porque, tipo, a ideia do sabre branco, ela podia ser mais interessante do que ela é hoje em dia. Porque eu lembro que, em parte, pelo menos, uma das ideias que era pro sabre branco, eu posso estar confundindo as coisas. Mas é porque o que acontece? Vocês sabem como um Sith consegue sua pedra vermelha? Seu lightsaber vermelho? Eles, tipo, sangram o sabre. Mas você sabe o que é isso? Não exatamente. Não é nem que eu não sei, eu esqueci. Ok. Dan, você sabe? Eu vou dizer que, adicionando aqui, o jogo que eu joguei, mais especificamente do Velha República, não utilizam esse conceito que ele vai utilizar agora do sangrar o sabre, então eu não tô familiar com ele. É sempre bom comentar isso, o canon de Star Wars era meio esquisito na época ainda. Ele era. Mas, beleza. O conceito de você sangrar Vamos lá, o que é um lightsaber? Ele é basicamente só um negócio que emite energia e você tem um Kyber Crystal ali no meio. É o que dá a cor do lightsaber, essencialmente. E esses cristais, eles meio que são vivos ou extremamente ressonantes com a força, de alguma forma. Então o que você faz um Sith, ele pega o seu cristalzinho e ele enfia toda a sua raiva, todo o seu ódio, todas as emoções negativas possíveis, e isso é uma coisa extremamente dolorosa para esses cristais. E eles começam a sangrar vermelho. É aí que sai a cor vermelha dos sabres dos Siths. Isso é meio que uma mistura entre o canon atual e o Legends, porque tinha uma parada disso no Legends também, mas potato, isso ainda tinha no Legends, era maneiro pra cacete. Mas como é que você conseguia um sabre branco? Bom, você pegava esse cristal vermelho sangrado e você curava ele. Era aí sim que o sabre branco surgia. Você precisava ter um sabre com cristal cheio de óleo pra você transformar ele depois no sabre branco. Eu lembro que era uma, pelo menos, das versões de um sabre branco. Você tinha que curar um cristal vermelho. O que torna a ideia de uma Jedi 100% pacifista conseguir curar um cristal cheio de ódio algo extremamente mais legal. Mais legal ainda se fosse ódio próprio dela. A guria vira basicamente o Buda depois de, tipo, sangrar o próprio cristal. Seria extremamente interessante. E, cara, tem tanta coisa. A gente poderia passar um episódio inteiro falando do Revan. Poderia. E honestamente, adoraria. Eu não vou nem mencionar muito dele porque vai demorar muito. Só pra você saber, só cá, mérito de curiosidade. O Revan é o Anakin antes do Anakin. Isso é o que o Revan é. O cara é muito pica. E tem uma história excelentemente escrita, diga-se de passagem. Também vai adicionar, o Revan é o protagonista dos primeiros 2 jogos do Velha República. Ele também tem uma história muito bem explorada através desses jogos.
E isso sem contar a inúmera quantidade de materiais que exploram. Por exemplo, o Luke tem uma esposa. Vocês sabiam disso? O Luke tem uma esposa. Eu lembro que tem isso no Legend. Ele Não lembro o nome dela. Acho que era Mara Jade, alguma coisa assim, não era? Não lembro. Mas o nome não me é estranho, deve ser esse mesmo. Deixa eu pegar aqui só pra ter certeza que eu não tô pirando a cabeça. É Mara Jade mesmo. Eu sabia que eu não tava pirando a cabeça. Pira a cabeça, pira. O Luke tem um filho, inclusive. Ben. Ele tem descendentes depois. O neto, o bisneto dele é protagonista outro dia. Pois é. Cara, Legends tem tanta coisa legal. Uhum. E a pior parte é que pelo menos quem conhece... Você nem precisa conhecer muito, pra ser bem honesto, de Legends. Só que se algumas poucas coisas, só ter jogado o Old Republic, por exemplo, você vai ver coisas que a Disney puxa no episódio 7, 8 e 9 e você vai ficar, isso é... familiar. É uma complicação que muita gente tem, eu vou ter muito o que dizer sobre, mas honestamente é uma coisa curiosa, de que eles realmente puxam até demais do universo que eles mesmos decanonizaram. Meio patético, se eu for honesto, mas eu tenho que me segurar. Dan sentindo o que eu sinto da minha cara só. Se eu falar como eu realmente sinto, você suspenso. Eu vou mesmo, não posso nem abrir a boca. Mas é importante comentar uma coisa, porque sempre vai ter um chato. Vai ter um chato. O problema não é só a Rey. Tu já quer summonar o nome dessa criatura na minha presença? Sim, eu quero, porque é importante a gente comentar aqui já agora, porque próximo episódio a gente já vai você já vai meter o rant pesado, então eu já quero me adiantar aqui. O problema não é só a Rey. O problema é que a história desperdiçou tanto do seu potencial que genuinamente é enfurecedor. É triste. É a famosa... Como ele mencionou mesmo aqui, foi uma espera de 10 anos. Ninguém realmente esperava que ia sair outro Star Wars. Mas anunciaram e vai sair. Mas o fato, infelizmente, foi que não foi o que as pessoas esperavam. E, na boa, quando anunciaram o episódio 7 de Star Wars, eu fiquei hypado. Eu achei legal. Pô, mais Star Wars? Pode ser maneiro. Eles podem trazer coisa do Legends de novo. Eles podem trazer os personagens maneiros. Vamos ter uma protagonista dessa vez? Pô, isso pode ser legal. Isso pode ser maneiro. A gente era tão inocente. O mundo inteiro era tão inocente naquele ponto. E olha que o 7 é o melhorzinho dos 3 novos. O 7 é o mais formulaico, o mais sem graça. Cara, o 7 é só o episódio 4, tudo de novo. Cara, a pior parte aqui é Lord do Dead. O professor da faculdade. Eita, tá puxando o colo aí, você lembra? Para a matéria, eu quero lembrar quem era. É o professor com M. Que começa com M. Sim. Sim, eu assisti o filme e eu assisti o filme coincidentemente na mesma sessão dele. E aí é tipo, como foi a primeira vez que eu assisti e tipo, eu sou um daqueles que tipo, pra um filme, pra eu ficar tipo com um filme, ele tem instantaneamente, sabe? Porque você tem a reação inicial e, né, a reação de tipo depois do filme de você analisar o que você assistiu e tipo decidir, né? Minha reação inicial ao 7 foi que eu achei de boa. Eu achei legalzinho. Isso é minha reação inicial. Depois que, tipo, parei pra pensar, cara, isso aqui é só o Nova Esperança, New Hope de novo. Gosta. Mas eu encontrei com esse professor.
Ele assistiu na mesma sessão que eu, por coincidência, eu tava com o meu primo. E ele me perguntou o que você achou do filme. Aí eu falei, olha, minha reação inicial é que eu achei legalzinho. Aí ele fez uma cara feia, só tipo, sério, tu achou isso bom? Aí eu, tipo, olha, eu não sei, tipo, eu não sei. Minha reação inicial é boa, mas quando eu digerir mesmo eu te falo. Aí ele, pô, Dad, pensa bem. Pensa bem, eu esperava mais de você. Caraca! E aí eu segui com minha vida. Caraca! Honestamente, velho. eu tô feliz que eu não me barrei com esse nosso professor, porque eu ia defender, na época eu defendi o filme. Eu percebi a atividade, eu mesmo assim tentei defender o filme, mas eu percebi, mas do próximo filme vai consertar tudo. Mas ele vai conseguir. Cara, é porque E- se você parar pra pensar, o episódio 4 foi a mesma coisa, e o episódio 5 foi melhor. E o episódio 6 também, então, eles podem apenas estar fazendo a mesma coisa. Ok? Uhum. Mas não. Vamos deixar o 8 e o 9 pro próximo. Eu vou ter que pedir isso, porque eu acho que dá pra dissecar muito bem aqueles dois. Dá muita coisa pra dizer. Dá sim. O 7 a gente pode voltar pro 7 também pra elaborar mais algumas coisas, mostrar o quanto potencial foi perdido também. Não, a gente começa do 7. A gente começa do 7 mesmo. A gente começa do 7. A gente deixa o episódio só pro Ranch mesmo, ou seja, a trilogia nova. É. Mas então, é isso, cara. Star Wars. É assustador, Nostálgico. honestamente, pensar o quanto. Até muita gente que talvez barre meu vídeo deve pensar que, nossa, estão falando de uma forma como se Star Wars fosse a maior coisa do mundo. Porque hoje em dia, faz um tempo já que Star Wars está menos presente nas nossas vidas. Antigamente, era muito. Qualquer pessoa que você barrava por aí. Era quase como na época, que 2015, 2013, você ainda perguntar, você escuta a Michael Jackson? Quase todo mundo conhecia Michael Jackson. Cara, Você podia estar Michael Jackson é outro nível de fama. Michael Nunca vai ser replicado. Sim. Cara, Mas pra mim, o nível de coisa que o Guerra nas Estrelas era que quase todo mundo que você barrasse na rua sabia alguma coisa e até que um pouco bem sobre essa franquia. eu tenho um exemplo que a galera provavelmente vai entender um pouquinho mais, talvez. Era Game of Thrones. Era Game of Thrones. Você conhecia Star Wars por osmose às vezes, cara. Tu não sabia nem quem cacete era Luke, mas tu sabia que o pai dele era o Darth Vader. Então todo mundo conhecia o Darth Vader, nem que foi só por aparência conheciam ele. Podia não conhecer o Imperador, Jedi, Sith, não, mas sabem quem é o Darth Vader. Tu sabia quem era o Darth Vader e tu conseguia reconhecer quem era. Era o quão popular o Star Wars era. Até leigo sabia o que era. Sim, você pegava um sabre de luz, qualquer um sabia que era um sabre de luz. Pois é. Então, pode parecer muitas vezes, e em alguns casos verdadeiramente não vou nem negar, que é só nerd querendo dar rage em alguma coisa. Às vezes parece mesmo. Mas pensa assim, é algo que foi o zeitgeist cultural por muito tempo. Muita gente cresceu com isso, tem um apego emocional a isso. Homens e mulheres e tudo no meio e além tinha um apego emocional a essa história. Ver ela ser completamente deturpada desse jeito é incômodo, é irritante. Foi uma experiência especial. Então, pro próximo episódio, que a gente vai começar a botar o pé na jaca legal, você, querido membro da audiência que seguiu até aqui, e se quiser e tiver interesse no próximo episódio, vá com um pouco de mente aberta. A gente não vai só criticar, porque sim, tem coisas boas nos episódios 7, 8 e 9. Não são muitas, mas tem alguma coisa boa que falar. Então a gente vai tentar ser o mais justo possível. A gente não vai só chegar e falar uma A gente vai dar a nossa opinião. E é isso aí. Vamos tentar ser o mais
corretos e não influenciados por emoções negativas possível. Aí É, eu falo nós, eu falo os dois. Eu não sei se eu vou conseguir prometer isso. o Dan com quase toda certeza ele vai tá basicamente bancando o Sif na história e eu e o Deads, mais provavelmente eu, vou ter que ser o neutro da vida. Você vai ter que ser o neutro. Minha reação é a mesma reação que eu tive anos quando o 9º episódio saiu, que é só risada. É rir pra não chorar, pô. Cara, o episódio 9 foi uma das minhas melhores experiências. A gente vamos falar a história interna. Vamos chegar no próximo episódio. Senhoras e senhores, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você tenha, sei lá, se entretido, dado uma risada, lembrando de algumas coisas interessantes de Star Wars. Ou talvez não sei, quem sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal para mais episódios. A gente vai estar aqui toda semana e quando não puder, a gente dá uma avisada lá nos posts do canal. Tenha uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite e até a Também próxima. quero adicionar algo rápido aqui. Cada você, dependendo, talvez da sua idade, da sua experiência eu gostaria de que vocês quisessem também colocar no comentário a sua experiência com essa franquia. Se você cresceu com ela, se você foi introduzido por um amigo, se você realmente procurou por ela você mesmo por curiosidade, ou se você, se for mais recente, escutou as coisas ruins sendo faladas e foi atraído pela eu sim. Eu gostaria de saber como o pessoal hoje em dia pensa nessa série. E se você acha que a gente falou alguma coisa errada ou a gente tipo, realmente errou alguma coisa da história, você está livre para comentar e xingar a gente. Também, À vontade. fica à vontade. A gente não deleta nenhum comentário, não. Quer falar bem, quer falar mal, os comentários estão ali pra isso. Eu adoro que tu falou direto pra deletar. Não, cara, é porque sempre tem algum corno que vai querer falar, vocês deletam comentário. Não, aqui não deleta não. Quer falar bem, quer falar mal, manda ver. Os comentários tá ali pra Tá lá isso. pra sempre. Pense bem no que Então, diz. Isso aí, deixe olha. seu like e se inscreva, clique o hype no se você estiver vendo por celular, que aparentemente isso é uma coisa que existe. Isso é uma coisa que existe. E muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Eu não vou roubar o negócio do Cauê Moura, não. Eu roubo na lata mesmo, tô nem aí. Baby boys e baby girls, Deus abençoe você se você gosta de Star Wars. Se você ainda tá assistindo Mandalorian, literalmente a única coisa boa que saiu, e isso é não confirmado porque eu não sei, nos últimos tempos foi Mandalore. Não, Andor também é bom. Andor também é bom. Andor, desculpa, não é Mandalore não é. Andor é ótimo. Andor é ótimo. Mandalorian, muita gente tem dito que a terceira temporada ficou... Não, Mandalorian é uma bosta. Ok. O consenso, a primeira foi boa, a segunda foi o que, a terceira foi uma bosta e tudo depois é uma bosta. E Andor dizem que é bom. Eu não saberia. Sim, eu não saberia. E então fica com o cara mesmo da audiência ou alguma coisa aí, sei lá. Isso aí. Tchau, beijos, abraços. Até a próxima. No próximo episódio vamos decidir ainda se vai ser a minha tirada da coleira, meu ódio vai fluir, ou se vai ser notícia normal. Vamos descobrir ainda. Bom, se for notícia normal, eu vou falar do loirão processando a si mesmo e ganhando 1,8 bilhão de dólares de si mesmo. E quando eu digo si mesmo, eu digo da população americana. Ai, se você tá engraçado. Senhoras e senhores, até a próxima. Até. Adeus. Falou. Escala.